referência às espécies de pessoas jurídicas de direito privado, nós vimos repetindo as associações, as sociedades simples empresariais, as fundações, parei e fundações. Na sequência, nós temos as chamadas organizações religiosas. São aquelas entidades que possuem culto próprio, sem fins lucrativos. Então, as organizações religiosas, elas são tidas como o quarto exemplo de uma pessoa jurídica de direito. E, finalmente, a última característica de uma pessoa jurídica de direito privado, nós temos então, partidos políticos, tanto a organização religiosa, ou as organizações religiosas, quanto os partidos políticos foram inovações do Código Civil, né? São tratadas a partir do novo Código Civil. Partidos políticos, reunião de pessoas que compartilham de uma ideologia política, olha, visando conseguir uma parcela do poder. Vou ler a vocês em que consiste esta pessoa jurídica de direito privado, chamada de partidos políticos. Literalmente, é uma reunião de pessoas que compartilham de uma ideologia política, visando conseguir uma parcela do poder. É exatamente isso, tá? Bom, e para que nós possamos, de uma certa forma, pôr um ponto final na pessoa jurídica, eu tenho que trabalhar com vocês com um conteúdo que terei que ler o artigo, interpretar com vocês, muito usual na vida jurídica nossa. Tá? O conteúdo é chamado, o instituto é chamado Desconsideração da Personalidade Jurídica. Prestem atenção comigo. Toda pessoa jurídica, redundantemente falando, depois do seu ato constitutivo estar devidamente registrado, ela adquire a própria personalidade jurídica. E esta personalidade jurídica, repetindo mais uma vez, se adquire a partir do momento em que o seu ato constitutivo for devidamente registrado, né, nos órgãos competentes. Bom, bem. Então, vou dar um exemplo a vocês. Do exemplo, depois eu lerei o artigo 50, da desconsideração da pessoa jurídica. O artigo 50 diz: nos casos de dissolução, em caso de abuso de poder da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber, interferir no processo, que os efeitos e certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Exemplo básico. Existe uma pessoa jurídica e esta pessoa jurídica é empresarial, ou seja, composta por pessoas naturais, universitas personais e tem fins lucrativos. Perfeito? Os itens estão expostos. Esta suposta pessoa jurídica empresarial é composta por 3 sócios, A, B, C. Se a pessoa jurídica tem a sua PJ própria, muito bem. De repente, um dos sócios, por exemplo, A, isoladamente, sem a anuência dos outros 2, B e C, este sócio extrapola os poderes que ele tem, segundo o contrato social, pratica um ato sozinho que venha prejudicar uma terceira pessoa, estranha à sociedade. X
foi prejudicado, teve lesão, sofreu lesão pelo ato praticado unilateralmente pelo primeiro sócio A. Trouxe-lhe prejuízo. Muito bem. Logicamente que essa terceira pessoa X não irá se conformar com o prejuízo. Ele sabe que quem praticou o ato isolado foi A, não foi a pessoa jurídica, foi um dos sócios sozinho. Então, ele deverá promover uma ação à justiça, né, para poder ter o ressarcimento do prejuízo que ele teve, por prática isolada de A. Mas, como eu disse a vocês, ele tem prova de que A foi o autor. Então, ele promove ação contra a pessoa jurídica A, B e C, porque ela tem personalidade jurídica própria. Então, ele promove ação contra a pessoa jurídica e, na ação, ele informa ao juiz que ele tem certeza que o ato que ele trouxe lesão foi praticado autonomamente e isoladamente pelo sócio A. Ele pede, como diz o Código Civil, no artigo 50, ele pede ao juiz que o juiz, de certa forma, levante o véu, descortine o véu que acoberta a pessoa jurídica, tá? E, de certa forma, se enxerga o patrimônio da pessoa jurídica. Tá? Se enxerga o patrimônio da pessoa jurídica, perfeito? Em razão disso, ele vai buscar sobre o patrimônio do sócio, particular do sócio, o ressarcimento pelo dono. Isto é, se enxerga todo o patrimônio da pessoa jurídica, se enxerga também o patrimônio particular de A. Tá? E se enxergando o patrimônio particular de A, ele fala assim: eu quero que a penhora seja feita exatamente sobre o patrimônio de A. Não me interessa o patrimônio da pessoa jurídica. Eu quero penalizar quem me trouxe prejuízo. Eu só o penalizo se eu mexer no bolso dele, o patrimônio dele. Se o juiz se convencer de que, de fato, quem praticou o ato isolado foi A, o juiz descortina, levanta, repetindo, o véu, tira o véu, desconsidera a personalidade jurídica da pessoa jurídica, enxergando o patrimônio das pessoas jurídicas, o patrimônio particular, e busca, determina que a penhora seja feita, repetindo pela terceira vez, sobre o patrimônio de A. Perfeito? Então, nisso está o conceito de desconsideração da personalidade jurídica. Lembrando que a pessoa jurídica, nesse caso, tem a personalidade jurídica e é esta personalidade jurídica que é descoberta. Mas essa descobertura só se efetiva para este ato. Não quer dizer que a pessoa jurídica X eternamente estaria desconsiderada. É desconsiderada a personalidade jurídica somente para este ato. Perfeito? Ela continua existindo, produzindo seus efeitos, como de fato está construído no ato constitutivo. Perfeito? Bom, vamos começar agora com um item novo, chamado de responsabilidade da pessoa jurídica. Tá? Quando nós falamos, vocês ouviram, no civil, em responsabilidade, não sei se já falei para a sua sala, no civil, ou no civil, quando se fala em responsabilidade, leia-se responsabilidade patrimonial. A responsabilidade em juízo ou no civil é patrimonial. Então existe aquele famoso ditado, né? O devedor deve. Se ele não paga, o patrimônio é responsável. Preso ele não irá ser. Portanto, fique bem claro, a responsabilidade civil é patrimonial, discordando da responsabilidade penal, que é pessoal. A pessoa pratica um crime, ela, pessoa,
é responsável, será processada. Não a família, não o pai e a mãe, ela. Ela morre, acabou. No civil, não. Se a pessoa pratica um ato lesivo, e esse ato lesivo trouxe, portanto, prejuízo, quem se sentiu lesado poderá promover o ressarcimento. Quando promove o ressarcimento, ele está buscando mexer no bolso, responsabilizar o bolso. Se tiver patrimônio, tem ordem de patrimônio. Se não tiver, não adianta promover a ação. É promover a ação, gastar dinheiro sobre o defunto, não é? Gastar vela sobre o defunto ruim. Então, só se promove uma ação indenizatória no civil se tiver certeza, o devedor, o credor, de que o devedor tenha patrimônio. Se eu devo ao José da Silva, na nota promissória, tá? Não pago. Eu feri direito desse indivíduo. Tá? Trouxe prejuízo a ele. Portanto, ele deverá, na justiça, sabedor que eu tenho patrimônio, promover ação de execução buscando meu patrimônio. Tá? Se eu bato no carro, eu detono um carro em direção por negligência, imperícia e prudência, eu tenho que, de certa forma, pagar o estrago que eu fiz. Tá? Eu serei processado, serei condenado, deverei pagar. E, muito bem, o credor deverá buscar o meu patrimônio. Não adianta eu dever, bati e não ter patrimônio. Preso eu não serei. Civilmente eu não serei. Tá? Por quê? Repito, mais uma vez, no civil o devedor deve, se ele não cumpre a obrigação, o patrimônio responde. Ah, mas não tem patrimônio, então o credor não poderá prender, pedir a prisão dele. Deverá esperar a melhor probabilidade que ele adquira patrimônio, para ele eventualmente, se adquirir, nunca vai adquirir, logicamente, para poder penhorar. Perfeito? Então, vendo estas considerações, responsabilidade da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica, associação, ou empresarial, tal, pratica um ato ilícito. Tá? Pratica um ato ilícito. Muito bem. Ela é responsável? Sim. Então, responsabilidade da pessoa jurídica. Então, a responsabilidade aí, ela é enxergada como patrimônio da pessoa jurídica que responde. Perfeito? Tipo assim, né? Eu contrato uma empresa para poder, empreiteira, para poder edificar minha casa. Tá? Fizemos um contrato perfeito, com todas as cláusulas, prazo, o empreiteiro não cumpriu o prazo. Cobrei diversas vezes, e 2 anos se passaram, ele não me entregou a casa pronta. Fui lá ver, está em petição de miséria. Ele descumpriu o contrato, trouxe prejuízo a mim. Talvez eu quisesse vender a casa depois de pronta, a outra pessoa não pude vender, porque a casa não estava pronta. Então trouxe prejuízo a mim. Perfeito? Então, eu irei promover na justiça uma ação cobrando do empreiteiro o prejuízo que ele me trouxe. Ressarcimento pelo patrimônio. Vou buscar, então, no patrimônio da empreiteira o meu ressarcimento. Não vou prender os empreiteiros. Eu vou pedir o patrimônio para fazer do patrimônio objeto da minha penhora. Perfeito? Então, a responsabilidade de uma pessoa jurídica, ela pode ser dimensionada sobre 2 aspectos. Aspecto contratual e o aspecto extracontratual. Aspecto contratual. Eu usei 2 exemplos, vou usar agora o aspecto contratual. É quando existe um contrato, atenção turma, contrato escrito ou contrato verbal entre 2 pessoas e uma delas descumpre o contrato. Perfeito? Descumprindo o contrato, em razão do descumprimento, trouxe prejuízo, a parte que se sentiu prejudicada pode promover uma ação na justiça, tá? Buscando o seu cumprimento e buscando o patrimônio. Então, a responsabilidade advém de um contrato. Se eu alugo a minha casa a um inquilino, um contrato escrito, e ele não me paga os aluguéis, cabe a mim promover na justiça ação de despejo por falta de pagamento. A responsabilidade do locatário é contratual. Ele não cumpriu o contrato. Não paguei uma promissória, responsabilidade contratual. Então, a responsabilidade contratual nasce sempre do descumprimento de um contrato.
E a responsabilidade extracontratual não tem a ver nada com o contrato. É uma responsabilidade civil que surge, mas ela não nasce de um contrato. Pararei por aqui e darei sequência no próximo vídeo. Perfeito?